as 7 igrejas? Falei. Pérgamo. Não. Pérgamo. Esmirna. Não, primeiro, qual é o primeiro? Primeira? Esmirna. Não, calma. Não, eu sei. Não precisa ser em ordem, não. Não, fala também qual que é. Filadélfia. Não, a que eu acho. Filadélfia. Cara, eu achei Esmirna. Pérgamo. É Mirna! Esfirra. Ele tá pensando na E esfirra. que perfume é esse? Esmirra. Esmirra é um perfume. Tiatira. Tá tirando? Filadélfia. Laodiceia. Falta duas, que é a primeira e a do meio, tá ligado? Não sei. Você sabe? Sei. Qual que é? Esmirna ou Esmirna? Sei lá. Mirna. É a mesma coisa. Mirna. Esmirna. Pégamo. Pégamo. Pérgamo. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Começando mais um estudo de Apocalipse, galera, com o Patrick. Opa. Richelli. Eu. E temos dois convidados especiais aqui, né? Que veio do Paraguai. Isso aí! Nota fiscal. Gente, fala mais visível, tá? Pro pessoal entender. Estamos aqui com o Elan Prazer. e o Abimael. Aí, gente. São da igreja. São da igreja também. E muito uma honra vocês estarem aqui hoje para estudar Apocalipse, tá bom? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Obrigado, não trouxe. Tá aqui. Ok. Oremos. Pai, que estás nos céus, obrigado, Senhor, estamos aqui reunidos no Teu nome. Vamos estudar o Apocalipse. Você sabe que não é tão simples de se compreender. Que o Senhor possa nos dar a luz e que venha falar conosco através desse estudo. É isso que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Então, no estudo passado, a gente falou sobre as 7 igrejas. Né, que os dois estavam aqui, os dois aí não estavam. Você não convidou a gente? Mas foi um estudo muito interessante. E o estudo de hoje também é muito interessante. Você tem que prestar bastante atenção porque não é difícil. Né? Apocalipse não é difícil, só tem que estar atento. Apocalipse tem que entender. Você tem que pegar os sinais. Né? A gente sabe que o Apocalipse a gente não lê, ele não é escrito como. Peraí, como é que é? Enfim. Ele é em códigos. Então você Enigmas, lê e você não entende a primeira vez, você tem que saber decodificar. E o estudo de hoje é o trono de Deus e o livro selado. Geralmente quando a gente fala de trono, né, a gente lembra de quê? De rei, né, reinados, esse tipo de coisa. Agora, essa aí não entrar. Não vamos entrar em detalhes. Mas o trono que a gente vai falar hoje é um trono diferente. E a palavra trono, ela ocorre 62 vezes no Novo Testamento. Dessas 62, 47 estão no livro de Apocalipse. E no capítulo 4, que é o que a gente vai estudar hoje, ela aparece 14 vezes. Então, trono é a palavra-chave para o capítulo 4 de Apocalipse. A gente vai aprofundar hoje aqui. Beleza? Beleza. Então, vamos começar aí. Primeira pergunta, Não tem aqui, ó. Apocalipse 4:1, já abram aí. Que cena João viu e que convite lhe foi feito? Apocalipse 4:1. Hoje as visitas vai ler os versos, né? Porque senão o povo vai enviar da nossa voz. Ah, mas não vai quebrar na casa aí não. Apocalipse 4:1.
Do 1 até o qual? Então, Tá, então eu vou ler aqui. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. muito bem. Então, lá no capítulo 3, no verso 20, que a gente viu no estudo passado, lá fala de uma porta. Não sei se vocês lembram. Você até comentou que é um verso muito conhecido. Ah, sim. Qual verso que é? Eis que tua porta e bato, para a gente Eis que abrir. estou à porta e bato. Que ele Isso. que abria, cearei com ele e ele comigo. Então, no capítulo 3, a gente sai de uma porta e a gente entra no capítulo 4 em outra porta. Mas a pergunta é, que porta que é essa? Aí, nesse verso que você leu, tem um pedacinho que é importante a gente ressaltar aí. Lá diz que João, ele contemplou uma porta aberta no céu e não uma porta aberta para o céu. Então a visão que ele teve era uma visão do céu. Ele viu o santuário celestial. E aquilo lá era Jesus, ele convidou João para ele entrar naquela porta, para ele contemplar das visões que ele teve ali. Ok? Então, Certo. qual é a resposta à primeira pergunta? Então, falando, vocês têm que prestar atenção. Qual que era a primeira? Que cena João viu e que convite lhe foi feito? A porta. Então viu o santuário celestial. Vamos, gente. Cumprimento. Continua. É isso? Ele viu uma porta aberta, correto? Certo. E ele foi convidado para ver as coisas que em breve iriam acontecer. Então Jesus, quando ele teve aquela visão, João, Jesus estava convidando ele para entrar, para ele ver as coisas que em breve iriam acontecer. Então, prosseguindo aí. Além de uma porta aberta no céu, o que mais João viu? Verso 2 e 3 agora. Você não tá usando tua Bíblia aí, presta totalmente. 2 ou 3? Esse aqui eu não interessa não. Tem um aqui em espanhol. A do Campuri, né? Exclusivo. Tem duas, qual que você quer? Português e espanhol. Não, dá um mais pequeno. Espanhol. Pegando a autoridade. NBA como um boliviano, colombiano, sei lá. Vai. 2 ou 3? Isso. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então a gente vendo esse texto aí, João ele tenta descrever essa visão de uma forma humana, né, de uma mente limitada. Só que você repara aí, ele disse que ele viu alguém sentado no trono. Ele não disse quem. Por que ele não disse quem? Porque a divindade de Deus naquele momento era tão grande, era um brilho tão assim, grande, que ele não conseguia ver a verdadeira face, a forma de Deus. Só que tem outra questão importante a gente ressaltar aí. Jesus, que tem até um trechinho que fala aqui, deixa eu achar. Olha, havia uma presença por causa de seu caráter divino e muito brilho ao seu redor. Tornara-se difícil para o profeta descrever a divindade em termos humanos. Outros textos indicam que aquele que está sentado no trono é Deus, o Pai. Contudo, Deus e Jesus estão tão intimamente unidos que algumas vezes João os vê partilhando o mesmo trono. Então aqui não era somente Deus que estava lá. Jesus, Deus, a Trindade, eles eram tão unidos que às vezes João ele estava lá na visão e ele via Deus e às vezes ele via Jesus. Caraca. E aqui tem outro trechinho. O arco-íris é semelhante à esmeralda. O verde vivo dessa pedra expressa bem a misericórdia de Deus. E ao redor do trono, o arco-íris é um belo símbolo de esperança. Quando apareceu pela primeira vez, o arco-íris foi um sinal do eterno,
o eterno concerto de paz da parte de Deus. Mas não pode haver arco-íris sem a união da luz solar e das gotas da água. Assim, o arco circundando o trono é uma figura de misericórdia e justiça divina, que se encontram e se misturam. Então aqui usou o exemplo lá do Éden, do dilúvio, quando Jesus, depois que veio o dilúvio na terra, ele fez uma promessa para o povo. Que promessa que foi essa? Do arco-íris, que não ia destruir a terra com água. Isso, a promessa que ele fez é que ele não mais destruiria a terra com água. E aí ele fez... E não falou o quê? Ele falou que não ia ser água, ele só falou que não ia ser água. E aí ele fez esse arco, né? Que chama o arco da promessa. Tipo uma aliança. Que a gente conhece como arco-íris. Pacto. Mas por que ele fez aquilo? Ele poderia muito bem ter só falado assim, eu prometo pra vocês que eu não vou mais destruir a terra com água. Já seria o suficiente. É porque eu acho que nós como ser humano, nós esquecemos, tipo, uma promessa, tipo assim, não... Ele fez isso como mostrando como se chama? Um sinal para nós lembrar dele, da promessa que ele fez. Também. Alguém mais tem opinião diferente? Não. Sim? Quando eu estudei na questão do dilúvio, que vinha na minha cabeça sempre era a questão do arco-íris, que era marca da aliança de Noé com Deus, entendeu? Foi um símbolo de aliança entre os dois. Então, mas no Apocalipse, quando ele aparece na visão, esse arco-íris, tem um significado por trás. Naquela época, por que Deus fez esse arco-íris? Porque quando o dilúvio veio na terra, nunca tinha chovido. Foi a primeira vez que choveu. Tanto que as pessoas até caçoavam de Noé, porque estava fazendo um barco, e falava que ia cair água do céu, o pessoal riu dele. E aí no final, Noé estava certo. Então depois daquilo, Deus ele sabia que toda vez que chovesse, o pessoal lá ia achar que ia acabar tudo de novo, que ia ser o próximo dilúvio. Então ele disse, eu vou prometer para vocês que eu não vou mais acabar com o mundo com água, e para provar isso, para vocês não se esquecer, eu vou colocar esse arco-íris. Então toda vez que chove, a gente sabe, né, o arco-íris ele é só uma ilusão de ótica, né, a junção da água com o raio, o sol, a luz. Então, aquilo lá é para todas as gerações que viessem depois, que elas lembrassem da promessa de Deus, para elas não ficarem com medo. Então eles sabiam que sempre que chovesse, por mais que tem vezes que chove muito forte, né, a gente até acha que vai vir um dilúvio, mas na verdade não. E aqui no Apocalipse, assim como foi naquela época, Deus ele trouxe o dilúvio, por quê? Porque ele precisava, né, acabar com aquelas pessoas, porque elas tinham se corrompido. A maldade era muito grande. Então ele era justo. Ele deu a oportunidade para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. E aí ele foi lá e fez a justiça. Mas ele também, aqui vem dizendo, o salmista declara assim, encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então, ao mesmo tempo que o arco-íris significa justiça, ele também significa paz. E é por isso que ele está nessa visão do Apocalipse. Interessante essa do arco-íris, hein? Prosseguindo aqui, essa aqui você já deve ter ouvido falar. Quantos anciãos haviam sentados em tronos ao redor do trono principal? E quem são eles? 24 anciões. 24 anciões. Vamos ver. Apocalipse 4, 4. Apocalipse 5, 9. E Mateus 27, 50 ao 53. 4. Isso. Diz assim. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentado neles 24 anciões vestidos de branco e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Mas 5, 9 também. 5:9? Isso. 5:9 diz assim. E entonava neste novo cântico, digno ele de receber elogios. Não, meu filho. Dá 2 aí. Em português. Tem gente que tem o dom de línguas aqui. 4 o quê? 5, 5, 9. 5:9. Toma minha Bíblia e abre em Mateus. E cantava um cântico novo dizendo, Dino Digno. e
e cantava um cântico novo dizendo: Eis que tomaram o livro e abriram os seus selos, porque fortes mortos e como o teu sangue compraste para Deus homens de todo tipo de língua e povo e nações. Que faz tempo que eu não leio. Entendeu? Faz tempo que não leio. Mateus Tipo, faz tempo que eu não leio assim em voz alta. Eu Mateus sempre quê? 27, 50, 53. Mateus 27, 50, 53. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Até o 7, 57? Não, meu filho, precisa pegar a Bíblia, não precisa fechar, não. Pode ser burro. Oh, Então eu tô aqui, eu vou pedir pra ele levantar pra me fechar aqui. Eu já tava assim, não, Patrício, folgado. 27, 50, 53. Ao 53. Ah. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aliás, peraí. Para. Deixa esse aqui no finalzinho, só um comentário aqui antes, senão vai misturar. A respeito desses dois primeiros versos aí que a gente leu. Esses então, né, como vocês falaram aí, ele viu os 24 anciões sentados em tronos nessa visão também. E esses anciões, eles estavam vestidos de roupas brancas, que representavam a justiça dos santos. Então aquela roupa significa que eles estavam puros. E também fala que eles usavam coroas de ouro, que indicavam que eles foram vitoriosos sobre o pecado. E uma das teorias é que, agora a pergunta é, quem são eles? Eles podem representar algumas pessoas que elas foram salvas pela graça e elas foram escolhidas para representar todos os salvos. Então esses 24 anciões, eles representam todos nós que somos salvos pela graça. Então por isso que eles estão lá. E agora tem outra coisa muito legal também, que o Elan vai ler e a gente vai comentar. Pode ler. Diz: Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso aí. Isso é uma coisa que quando a gente lê a história da vida de Jesus, quando a gente passa essa parte aí, a gente nem percebe muito. Eu confesso que eu tinha até esquecido dessa parte, que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou outras pessoas com ele. A gente não percebe essa parte, a gente passa meio despercebido. Então, agora a pergunta é, quem são eles? Alguns historiadores dizem que essas pessoas que ressuscitaram junto com Jesus, elas são esses 24 anciãos. Então a Bíblia não confirma isso, é só uma teoria. Mas é uma coisa que faz muito sentido. E também os 24 anciãos, eles eram cumprimento típico do serviço do santuário, onde havia 24 turnos. Então a gente aqui já tem três teorias. Que eles representavam os salvos de todas as nações, que eles eram aqueles que ressuscitaram junto com Jesus, e também eles representam os turnos lá do santuário, que eram 24 turnos. Então responde daí, quem eram os 24 anciões, 24 anciões, e quem são eles? Dá a entender que são aqueles que ressuscitaram com Jesus, representando todos os salvos de todas as nações. Que é a teoria mais plausível, né? Isso aí. E ele não viu só isso, ele viu mais coisas. O que mais João viu diante desse trono? A gente vai ver agora aí no capítulo 4, Apocalipse, verso 5. São 5? Isso. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Como eu falei na semana passada, o número 7 ele tem um significado muito importante em toda a Bíblia.
E quando é em Apocalipse, ele significa totalidade. E a gente sabe que no santuário eles tinham um candelabro lá, vocês já estudaram, né? O candelabro que ele tinha 7 velas, que essas 7 velas elas sempre tinham que ficar acesas, elas nunca eram apagadas. E esses 7 Espíritos de Deus, ele representa, né, assim como o número 7, representa a plenitude do Espírito de Deus naquele momento. O que é a plenitude de Deus naquele momento? É a Trindade. Então estavam presentes lá. A gente já viu Deus Pai, Deus Filho e também o Espírito Santo. Entendeu? Sim. Vamos lá para a próxima. Que outros seres João viu ao redor do trono e qual era a sua aparência? Isso aqui é muito interessante. Vamos lá. Capítulo 4 ainda, versos 6, 7 e 8. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. O 8 também? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, e Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E só o 6 de novo, só para um negócio. Qual? O 6. 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O 7. O 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, Tá o bom. terceiro... Tem mesmo, só para me confirmar. Abre alguém lá em Isaías 6. Só um minuto, falei rapidinho. Isaías 6, 1, 2 e 3. Ok, espera. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Muito bem. Então era serafins. Então, esses seres que ele viu eram Serafins. serafins. Esse Agora, que estava cheio de olho? Então, olho por frente, olho na verdade, esse olho... Mas é esses uma- olhos não é de verdade. Não é de uma verdade. forma, é uma forma de falar. Simbólico. Entendeu? É porque naquela época Mas ele o viu. linguajar não era igual o de hoje. Entendeu? Então quando ele diz que tem olhos para todos os lados, é que ele quer dizer que ele vê tudo, aquele ser ele vê tudo. Então, tem muita coisa aqui no Apocalipse que não é literal. É só uma figura de linguagem da época. 360 graus. Mas tipo, será que eles entendiam mesmo que tava falando ou imaginou? Tem um tantão de olho no corpo dele. Quem? Como se- Os de antiguidades, tipo, Não, falavam quando coisa até assim. os que usavam essa linguagem naquela época, eles entendiam. Porque eles, era o tipo de linguagem que eles usavam. Porque pra nós aparece assim, não, o bicho tava cheio de olho. É como se a gente fosse adaptar para a linguagem de hoje, ele escreveria tipo assim: eu vi um ser com 4 asas que enxergava tudo ao seu redor. Seria mais ou menos isso. O que tinha a visão. É. Mas agora aqui voltando, então esses seres eles eram serafins, que são diferentes dos querubins. Serafins, eles têm 6 asas e os querubins têm 4 asas. E aqui, olha, interessante, vocês já pararam para imaginar como que é um serafim? Aqui o verso diz que ele tinha 6 asas, 2 dessas asas ele cobriu o rosto, 2 ele cobriu os pés e ele usava 2 para voar. Já pararam para pensar como que seria isso? Caraca.
Eu fiz aqui um esboço com o livro Brian, o que achava que era. Então foi isso. Vai passando. O serafim seria mais ou menos assim. Caraca, mano. Se liga. Imagina você ver um ser ali na sua frente. Não é. Muito top. Mas ele tinha mão, né? Tinha. Com certeza. Cara, eu pensava que era tipo um coração, sério. Coração, nada a ver. Então, mais ou menos, o serafim seria isso. Agora, sinceramente, uma coisa que eu vou pesquisar depois, que eu não tive tempo ainda, era por que ele cobriu o rosto e os pés. Deve ser por forma de reverência. Reverência, santidade. Não sei, eu vou pesquisar e depois... Você não tem um Apocalipse, não? Um livro desse com um disco assim, né? É. Meu pai tem lá. Depois a gente vê isso aí. Mas então, já que vocês falaram em reverência, mas depois a gente confirma. E depois, continuando a pergunta, quem eram esses seres e qual a sua aparência? Então, os seres eram serafins, né? A aparência aí a gente também já viu. E agora o significado. Por que esses serafins estavam lá? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Alguns comentaristas têm ligado estes 4 seres viventes aos 4 aspectos do ministério de Cristo, realçado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve sobre o caráter real de Jesus, dando ênfase ao rei em seu reino. E isso é bem simbolizado pelo leão, que é o rei dos animais. Então aí a gente viu os 4 seres, né? Uma das explicações é que representa os 4 evangelhos. E aqui fala que Mateus ele representa como o rei, que foi simbolizado pelo leão, que é o rei dos animais. Marcos retrata Jesus principalmente como um servo dos homens, sendo o novilho, ou um boi, que é o símbolo do serviço. O evangelista Lucas revela Jesus como o filho do homem, daí o rosto como de homem. E João destaca a deidade, a divindade de Jesus. E essa característica de Jesus é simbolizada pela águia voando. Então essa é uma das explicações. E também tem outra aplicação aqui, que eles dizem que pode ser feita às tribos de Israel, as 4 primeiras tribos, que eram as tribos de... Vocês sabem? Judá. Judá. É a tribo de Judá. É as 4 primeiras. Ó, por mais que lá... Rubem, Judá, Números Rubem. 2, eles não Simeão, eles não Rubem especificam isso. e Judá. Mas nos ensinamentos judaicos que eles falam que essas 4 tribos elas tinham um estandarte. Cada um tinha um animal. E aqui olha, o estandarte da tribo de Judá era um leão, da tribo de Rubem, um homem, e da tribo de Efraim, um boi, e da tribo de Dan era uma águia. Sua bandeira, né? Isso. Era o que representava a tribo deles. Então, tá vendo, cara, Apocalipse tem muito... Interessante. Muito entrelinha. Tipo, eu não sabia disso. É uma parada que a gente... Não, mano, A gente eu não entende sabia. como se lê. Era isso que eu queria falar no começo, que me fugiu. O Apocalipse a gente não entende como se lê. Então a gente tem que estudar. Se você não pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não vai entender. Assim, lendo a primeira impressão, tipo, caraca, como assim? 6 olhos, asas, não Muita sei gente o tem que, medo do Apocalipse. leão. Que vê uns negócios assim. Um ser com 6 asas, cheio de olho. Um dragão. Você imagina isso mesmo? Uma mulher, Tipo assim, uma um dragão que fala da mulher que tá fugindo do dragão em cima da lua. Deserto. Você imagina. Escondido no deserto. Sobre o mar, as coisas, a lua em cima do Acho que mar. quem escreveu tava chapado. Pior que se viu. E a misericórdia. Quem escreveu foi João, só que João muito chapado. Então, Mas isso aí, se a as pessoa. pessoas acham. Essa ela lê pela vez, ela esse cara aqui tá bom. É, Não tava limpo, não. baseado. Então, continuando aí. Que cântico João ouviu desses 4 seres viventes e dos 24 anciãos? Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Versículo 9 ao 11. Ah, tá. Quando os seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões prostrar-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão
as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa de tua vontade vieram a existir e foram criadas. Muito bem. Nessa cena litúrgica, todo o céu se une no espírito de louvor e ação de graças. A ênfase deste cântico está no fato de Deus ser o Criador de todas as coisas e por isso é o único ser digno de receber a glória, a honra e o poder. Em qualquer lugar na Bíblia, quando se faz referência ao direito de Deus à reverência e adoração, acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas de seu poder criador. Então é como se fosse assim, eles, nessa cena aqui, eles estavam todos levando um cântico de adoração a Deus, né? E aqui fala que toda vez na Bíblia que você lê, que alguém fala que Deus é o único ser que é digno de ser louvado, engrandecido, eles não falam só assim, Deus, ele é o único que pode ser adorado, o seu Deus é isso, o Deus é um Deus pagão, ele não merece ser adorado, nem nada. Não era só assim, eles falavam e eles explicavam por quê. Eles jogavam na cara, falavam, meu Deus é o único que é digno de receber glória e louvor, porque ele é o Criador disso aqui tudo. Ó. Foi ele que fez isso, foi ele que fez aquilo, foi ele que te fez, agora o seu Deus não fez nada. Então é mais ou menos isso. Todas as vezes que eles falam de louvor, que Deus é o único digno de louvor, eles falam, eles acrescentam também o porquê. Porque ele é o único Criador de todas as coisas. Amém? Certo, amém, irmão? Agora a gente vai para a parte dos 7 selos. A gente viu a parte do trono. Terminou isso? Não, Ah, continuação. é a segunda parte do estudo. A gente já viu o estudo, não sei se você lembra o título do estudo. É o trono de Deus e os 7 selos, entendeu? Não lembro. Então a gente já viu o trono de Deus. Agora a gente vai ver os 7 selos. Alguma dúvida nessa parte dos tronos? Pra mim eu entendi. Então vamos lá. João acrescenta novos detalhes à visão. O que ele viu na mão direita de Deus? Agora a gente vai para o capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Muito bem. Vocês sabem para que serve um selo? Para garantir. Pra fechar, Fechar sei lá, a tudo. carta. A gente vê mais em carta, né? Antigamente que Deus, usava. verdade. Olha, antigamente os selos eles serviam para identificar, também para selar, né? Para fechar uma mensagem. E aqui a gente fala, ele viu um livro selado, né? Que ninguém poderia ler esse conteúdo. E a pergunta é, que livro é esse? Que livro será que ele estava selado? E aí João, né? No decorrer aí dessa... Não é desse verso que fala, acho que vai mais para frente. Ele vai entender, ele vai ver que o conteúdo desse livro é um conteúdo muito importante. Só que é um conteúdo que não pode ser aberto por qualquer um. Que existe apenas um ser, né, que é digno de abrir esse livro. E aqui conta também que João ele ficou agoniado, ele ficou desesperado, ele começou a chorar, porque ele sabia que era importante aquele conteúdo, ele queria ler, mas só que ele não podia ler porque não tinha ninguém ali digno de abrir. É como se estivesse vendo, sei lá, um filme, alguma coisa, você tem um spoiler, você vê um trailer, você tem um filme que você quer ver muito. Aí você vai lá e vê o trailer, você vê assim, nossa, eu quero ver muito esse filme vai ser muito bom. Mas só que você não pode ver o filme, sei lá, porque você não é digno, não tem ninguém digno de mostrar aquele filme pra você. É a mesma coisa João. Ele teve um trailer do conteúdo daquele livro, só que ele ficou desesperado porque ele não ia conseguir ver o restante. E porque só uma pessoa é digna. E quem é essa pessoa que é digna? A gente vai Vê agora. Eu acho que... Sem spoilers. Vamos lá. Qual foi a boa notícia que um dos 24 anciãos trouxe para João? O João estava lá desesperado, chorando, porque queria ler o livro e não podia. E aí veio um ancião, tocou o nome dele e deu uma boa notícia para ele. Verso 5. 5:5. Isso.
Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Muito bem. Olha, a expressão leão da tribo de Judá é tomada de Gênesis 49, 9, quando Jacó, no leito da morte, pronunciou as bênçãos a seus filhos. Referindo-se a Judá, ele predisse que o mesmo teria preeminência, prioridade entre os seus irmãos. Mais tarde, o trono de Israel seria ocupado por seus descendentes. E Jesus, ele descendia da tribo de Judá. Então, por isso a expressão leão da tribo de Judá. Agora, a expressão raiz de Davi se baseia em Isaías, capítulo 11, verso 1 e 10, quando se fala acerca da raiz de Jessé, o pai de Davi. Paulo usa a figura da raiz como se referindo a Cristo, o segundo Davi. E para que não restasse nenhuma dúvida sobre isso, o próprio Jesus, ele disse em Apocalipse 22, verso 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ok? E o texto ainda diz que Jesus, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então Jesus, ele venceu Satanás lá no deserto, quando ele resistiu à tentação, e depois ele venceu Satanás na cruz. Por isso que Jesus é o único digno de abrir esse livro selado. Então, a boa notícia que João recebeu foi que agora existia uma pessoa digna de abrir esse livro, que era o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo. Cordeiro, né? E depois disso, a pergunta é: o que João contemplou em seguida e o que estava no meio do trono? Depois dessa boa notícia, o que João viu? Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que coisa, não? E de novo, mais devagar. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Muito bem. Então, o ancião, ele disse para João que o leão da tribo de Judá, ele iria abrir esse livro. E aí depois João levantou e olhou para o trono, e o que ele viu? Jesus. Um cordeiro. Cordeiro. E quem que é representado como cordeiro? Jesus. Jesus. Isso aí, galera. Bem. E a nossa penúltima pergunta de hoje: o que aconteceu com o cordeiro quando o cordeiro Jesus tomou o livro selado nas mãos de Deus? Quando o cordeiro, que era Jesus, ele pegou o livro selado de Deus. O que procedeu depois disso? Agora dos versos 7 ao 10. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Enquanto os 4 seres viventes e seus 4 anciãos postraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam até quando? Até o Até o 11, eu acho, né? Até o 10. 10. Até o 10, beleza. Uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: dignos de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste mortos, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos,
ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Amém. Então o que eles fizeram depois que Jesus pegou o livro? Louvaram, Adoraram ele. Eles se prostraram e adoraram a Jesus, né? Porque eles perceberam que naquele momento Jesus ele era o único digno de abrir o livro e revelar o futuro da humanidade, os acontecimentos futuros a partir da época de João até a época de Jesus, ele vai estabelecer o seu reino na terra novamente. O tema central desse louvor era: foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o tema central é que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, mais uma vez ressaltando o motivo porque ele era o único digno de abrir aquele livro. Amém? Amém. Meu irmão. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Como eu disse, não é um estudo difícil, mas você tem que pegar as entrelinhas. E no nosso próximo estudo a gente vai ver sobre os 7 selos. Né? A gente viu aqui que Jesus ele era o único digno de abrir os selos. Mas o que acontece quando ele começa a abrir esses selos? Será que ele já começou a abrir? Será que ele vai abrir ainda esses selos? Se ele já começou a abrir, em qual selo que a gente está? Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver na semana que vem. Ficou alguma dúvida no estudo de hoje? Tenho certeza que vocês entenderam tudo. Eu entendi. Então, se a gente for pegar uma lição, né, do estudo de hoje, que a gente possa se lembrar todos os dias que Jesus ele morreu na cruz para pagar o pecado por nós. Um preço que não valia a pena, mas mesmo assim, ele foi lá, ele pagou. Né? Por isso que ele é o único Cordeiro de Deus digno de abrir esse livro e revelar os acontecimentos futuros para nós. E ele deixou todos esses acontecimentos no livro do Apocalipse. Então a gente tem que ler para a gente poder saber o que vai acontecer, né? Quando essas profecias estão se cumprindo, que a gente não for pego de surpresa quando Jesus voltar. E se preparando. Isso aí. Isso aí. E aí, galera, mais um estudo aí. Patrick, muito obrigado pela sua presença. Qual que é seu Insta? Presença. Presença já tá aqui. Já tá aqui há 3 semanas, tá ligado? Fala seu Insta, irmão. Pecmaral 7. Traços de Isso. esperança 7. Eu ia falar 7 traços. Hit. Hit WP. Hit. Mais fácil. Você, seu Instagram, Abimael? Mael Rojas 1. Bota aí, galera, que eu não entendi, tá ligado? É lá? O meu é o Elãozinho. Dionísio. Só de Elãozinho. Elan Dionísio. Aí sim. Pessoal, até semana que vem. Deixa nos comentários a opinião que vocês têm de Apocalipse, desse estudo que vocês conseguiram entender. E semana que vem vamos estar aí, firme e forte, se Deus quiser. Bora orar agora, né? Bora lá. Bora. Patrick. Quem chegou atrasado, hora, hein? Então vai lá, Braia, começa a orar. É mais de uma? Não, é só uma. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dar inteligência e sabedoria, Pai. Que possamos ficar alerta e nos preparar, Senhor, pois o Senhor está logo voltando. Abençoe cada um que está aqui. Obrigado pelo estudo. Abençoe essas pessoas que estão escutando também, Senhor. Que possamos cada vez mais estar mais próximo de Ti, mais próximo do céu. E também pregar o Evangelho, Pai. Fique conosco essa semana e que possamos estar aqui semana que vem para estudar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos relembrar aí os 4 seres viventes. Um é que tinha o que? O rosto de leão, né? Sim, um era o rosto de leão de Judá. Isso. Fizeram boi. O que é novilho? Boi. Novilho é um boizinho novinho. Por isso já vem novilho, que é novinho. Ah, tá. O outro tinha cara de homem. O outro tinha cara de um homem. Isso, de homem. E só falta um, né?
Da águia voando. Que voava. Como águia. Pra gente não esquecer.